Boa tarde a todos. Em nossa casa, nesta casa que nos acolhe, nesta tarde, estão abertas e já deram início os estudos sistematizados da casa, que são direcionados mais para a fase adulta, né? Mas, juntamente com a fase adulta, demos início também para o início do estudo da infância e da juventude, dos nossos pequeninos em tenra idade. Então, aos avós aqui presentes, aos tios, aos educadores que tenham em casa um pequeno, um jovem, traga para a casa espírita, porque nós, na maturidade cronológica, é claro que nós ainda semeamos no nosso terreno, mas a criança, a juventude é um terreno ávido para que coloquemos sementes de boa qualidade. E a casa espírita nos dá um norte, uma orientação para a família nos tempos contemporâneos, nos tempos modernos que nós estamos vivenciando, que passa por dificuldades. Muitas vezes eu escuto de pais que dizem assim para mim: ai, Silvana, mas o meu filho tem 5 anos e já sabe bem mais do que eu. E eu pergunto, o que será que ele sabe mais do que tu? Ah, ele sabe mexer no telefone celular, nem olha manual, já joga fora. E eu pergunto, isso é saber mais do que tu, que é pai, que é mãe? Um quesito tecnológico dá direito a dizermos que as nossas crianças sabem mais do que nós? Isso acarreta a cada um de nós uma responsabilidade muito maior na educação emocional e na educação dos sentimentos das nossas crianças. Muitas vezes escuto também pais dizerem assim: ai, mas aquele meu filho é tão difícil. Porque em todas as famílias há um filho mais difícil, há um neto que dá mais trabalho, porque a família é esse laboratório de almas necessitadas para evoluirmos. Então sempre tem aquele que às vezes a gente diz que é a ovelha negra da família, não é assim que muitas vezes a gente escuta, pessoal? Então esse serzinho que reencarnou nesta família, ele precisa de um olhar ainda mais doce, porque certamente laços do passado, de outras encarnações, estão sendo necessário um reajuste nessa atual vivência. Então, a esses filhos difíceis, sejam bem-vindos. Quem sabe são espíritos que estão ali reencarnados para aprender conosco, a viver um pouco mais de afetividade, de amorosidade. Ou são espíritos que estão tão fora desta atual encarnação, que está ali com a única função também de nos ensinar. Ensinar o quê? A ensinar a amar. Porque o Evangelho, a Boa Nova, se nós lermos todos os capítulos do Evangelho, ele tem uma única função, é ensinar a cada um de nós a amar. A amados iguais, a amados diferentes, a amarmos nas mais diversas possibilidades. Só que nós, no nosso nível de evolução, nós não temos um amor ainda sublime, um amor incondicional. O nosso amor ainda é falho. Por isso que nós temos que estudar, por isso que nós temos que aprender a observar, a ensinar aquilo que nós já aprendemos. Muitas vezes a gente diz assim para a gente mesmo: puxa vida, a pessoa que eu mais amo, a pessoa que eu tenho um cuidado tão especial, é a pessoa que mais escuta palavras, às vezes, que não são ditas equilibradas. Vocês já perceberam que quando a gente discute com um filho, de uma maneira impensada, a gente fala muitas coisas e depois quer voltar atrás?
disse, puxa vida, eu amo tanto esse serzinho, né? Ele ocupa um lugar muito grande no meu coração. E o que nós vamos fazer? O que o Evangelho nos diz? Deixe de amar porque dá muito trabalho? Não, aprenda a amar com essas dificuldades mesmo. Esta é a boa nova, aprender a amar, porque as possibilidades são infinitas. O amor familiar não é um amor que nasce pronto, é um amor de descoberta, é um amor de reajuste, é um amor de dificuldade. Então nós aprendemos a amar de uma maneira vagarosa. E tudo na natureza, todos os quesitos da natureza, dos elementos químicos, inorgânicos, de todos os elementos da natureza, tudo é organizado em forma de família. Os vegetais também são organizados em formas de família. Vocês já observaram, hoje é difícil a gente observar isso, quando uma galinhazinha choca os pintinhos, como é que é? Eles vão tudo atrás da mãe, né, da galinha. É a coisa mais bonitinha. É o seio familiar, é a experiência da amorosidade no puro instinto. Então, imaginamos nós, estamos aprendendo a amar. Só que ninguém aprende a amar de uma forma magnânima, sem erro. A gente aprende pelas bases. Costumamos, às vezes, escutar que o amor está no cume de todas as ações. O amor está na base de todas as ações. Não conseguimos chegar em outro lugar, numa condição de paz, se já não estivermos em paz conosco mesmo. Então, é esta a função. Chamo a atenção da evangelização dos nossos pequenos em casa, dos nossos jovens, porque é nessa faixa etária, dos 0 aos 7 anos de idade, que os valores são impregnados na atual reencarnação. Valores atemporais, valores temporais, então nós temos que cuidar muito como é que nós estamos vivendo na nossa casa. Porque, por vezes, achamos que a infância é a fase mais lúdica, a mais alegre da vida da gente, e nem sempre é assim. Se perguntarmos individualmente, há muitas pessoas que têm vários quesitos emocionais para serem reequilibrados porque viveram uma infância difícil. Emocionalmente difícil, quando os pais, o pai e a mãe, tem intensas brigas e desavenças dentro de casa. Por mais que os nossos pequenos, às vezes, não estejam no mesmo ambiente, eles conspiram daquele campo energético. E muitas vezes eles estão tapando o ouvido e se perguntando, o que será que eu fiz para que o meu pai e a minha mãe estejam se desentendendo? Porque nessa fase, entre 0 e 7 anos de idade, as nossas crianças não possuem independência emocional. Tudo que acontece dentro de casa, elas acham que elas foram a grande problemática. Então, como é que foi a tua infância? Como foi a minha? Todos nós trazemos marcas, cicatrizes emocionais, algumas extremamente positivas e alegres, mas a fase reencarnatória da nossa primeira infância, muitas vezes, é a fase de maior burilamento para o espírito. Conta um colega da seara espírita, e hoje a gente dá risada com a história que ele conta, que ele era de uma família extremamente pobre. Depois eu vou contar uma história de meu pai, que também era de uma família bem pobre. Aí ele dizia assim para mim, Silvana, lá em casa nós éramos tão pobres que o pai e a mãe matriculávamos eu e o meu irmão em horários diferentes de estudo. Por quê? Porque nós só tínhamos um calçado. Eu quero saber quem é que conhece conga. Conga. Uma levantou o dedo lá, 2, 3, poucos, né? Que chute ali, né? Mas conga é um tênisinho bem simples, gente, né? Hoje nem sei se existe mais. Tu conheceu, amiga? Conheceu, ó, conga. Então,
Ele só tinha uma conga, então o irmãozinho que estudava de manhã, chegava ao meio-dia, descalçava, e o que ia à tarde calçava, e dava tudo bem. Hoje em dia, se a gente não der tênis que acende luzinha e que brilha e que apaga, não dá certo para as nossas crianças, né? Então, mas tudo isso são vivências que nós passamos. Conta o meu pai, que é uma pessoa que eu tenho uma experiência de vida, assim, e uma amorosidade muito grande, que também o meu pai ralou bastante na vida. E ele tinha uma família numerosa. Então, a minha avó fazia pão caseiro, porque naquela época comprar pão em padaria era muito caro, era muito difícil, então os pães eram feitos em casa, né? E só serviam pães de padaria quando chegava visita, que era chique servir pão da venda. E chegou a madrinha do meu pai, e a avó chamou e disse: meu filho, tu pega esse tostão, vai lá na venda e compra um pão, que eu vou fazer o café da tarde. Só que o meu pai, ao invés de ir na venda, ele ficou jogando futebol naqueles campinhos de areia. E os shorts dele tinham um bolsinho muito raso. E cadê a moeda? Perdeu a moeda. Meu Deus do céu. E o jogo terminou e o meu pai ficou catando a moeda. E catando, ele disse: eu só vou para casa quando eu encontrar essa moeda, porque senão eu vou levar uma surra. E olha só, o meu pai já era um grande economista na época, porque ele achou 2 vezes a quantidade que ele perdeu no campinho. E ele ficou muito faceiro. Além do pão, ele levou para casa chimia, doce para passar no pão, foi um sucesso. Mas isso, gente, é a arte da nossa vida. Hoje a gente ri e brinca, mas quais as dificuldades que nós tivemos na nossa infância? Como trabalhar a questão do evangelho nos nossos pequenos, nos nossos jovens, que às vezes passam por uma fase de negação, que a gente diz uma coisa que por pura vontade de negação, eles dizem outra. Então, qual o tato, qual o respeito, como fazermos estas abordagens? Para isso, nós temos que conhecer um pouquinho a questão neurológica da juventude. O que eles estão aptos para aprender e o que eles não querem aprender, que não é do conteúdo deles. Então, nessa fase, entre 14 e 21 anos, a reencarnação já está fechada, mas eles estão formando a personalidade propriamente dito. E olha só, 1/3 dos neurônios ligados à captação de substâncias que geram endorfina, que geram um estado de prazer e de felicidade, na juventude deixa de existir. Olha só como é engraçado. Por isso que os adolescentes são meio carrancudos, não são? São meio assim, sisudos. É difícil gerar uma alegria num adolescente. Então, eles procuram os esportes que dão mais energia, como skate, ou esses bub jump, eu nem sei pronunciar direito, né? Ou então pintam o cabelo de cores que nos chamam a atenção. Tudo isso faz parte. E nós temos que entender um pouquinho essa fase. Como evangelizar este jovem? Muitas vezes, o nosso adolescente, quando entra no seu quarto e bate a porta de uma maneira muito forte, ele está querendo dizer: mãe, pai, olhe um pouquinho para mim. Me dê determinados limites, porque a pessoa que nós amamos, a gente tem que saber dizer não, porque o sim é muito fácil. Quando você diz sim para um adolescente, ele nem questiona por que é que você disse sim. Se ele pediu a chave do carro e você diz: pega, está aqui, já foi. Agora, quando você diz não, você vai ter que dizer por que não. Olha, não é certo, você ainda não tem carteira, isso não é o correto, tem que ter cuidado com os outros. E às vezes a gente nem tem tempo, né, para explicar tantas coisas.
Mas isso é indispensável, isso é questão de educação, isso é questão de saber evangelizar as nossas crianças, de trazer uma boa nova e dizer: você é importante na minha vida, por isso que eu te dou limites, por isso que te dou valores, valores que vão te servir para esta época e para quando tu já for mais velho. É a coerência entre o nosso pensamento, a nossa palavra e a nossa ação. E por mais que a gente diga: eles não vão gravar nada, gravam sim. São sementes que o solo precisa ser revirado, mas no momento necessário, eles sabem aonde buscar este conteúdo. Às vezes a gente já está até longe, eles estão formando outro seio familiar, mas eles sabem aonde buscar aqueles princípios básicos, indispensáveis, que vão nortear numa vida mais reta, mais ética, mais simples e mais feliz. Então, isso, gente, é o Evangelho, é a evangelização no lar, é a atenção educativa àqueles que fazem parte de um dia a dia. E nós, adultos, será que nós também precisamos nos evangelizar? Eu digo que sempre é tempo de aprender, sempre é tempo de semear. Mas chegamos a uma época da nossa vida que a gente às vezes escolhe um pouquinho mais do que semeia, né? Porque já andamos, já aprendemos, já estamos um pouquinho cansados. E aí vem o nosso olhar para aqueles que são um pouquinho mais velhos que nós. Olha a sabedoria da vida, né? Nós temos que estar atento em como passar conteúdo existencial aos pequenos e ao mesmo tempo saber nos comportar e trabalhar com aqueles mais velhos que vivem conosco, porque a família, ela é assim, às vezes tem os netinhos ou as vós cuidando dos netinhos, e como cuidar dessa avó, porque vocês já perceberam que os nossos pais, quando vão envelhecendo, alguns vão ficando um pouquinho ranzinza, só alguns, outros não. Outros é tranquilo, né? Tudo numa boa. Mas, gente, então vamos entender um pouquinho essa nossa caminhada do porquê que somos assim, né? Se 1/3 dos neurônios relacionado à captação dessas substâncias desaparecem na adolescência, mais 1/3 desaparece quando nós chegamos entre a 3ª e hoje a 4ª idade. Então, por isso que muitas vezes a gente diz assim: ô mãe, ô pai, vamos passar o final de semana lá no Hotel Fazenda? O que eles dizem? Eu não, a minha casa que é melhor. Ou então, só se eu levar meu travesseiro. É assim ou não é, pessoal? Né? Ou então a gente diz assim: poxa vida, vamos jantar fora? Jantar fora, essa comida sai às 9 horas da noite, eu sou acostumado a jantar às 6 horas da tarde. É assim, porque a gente também já vai ficando um pouquinho assim, querendo estar no ninho da gente. E pessoal, isso não é certo e nem errado, isso é a própria vida, nos mostrando as fases de cada um de nós e como é que nós temos que ter o trabalho, o carinho e a aceitação. E quantas vezes, em atendimento fraterno, ou de mães que estão recém para ganhar um bebê, ou aquelas que estão com os bebês pequenininhos, estão ali atormentadas com um que senta, levanta, atira o bico e dizem assim: por que criança não vem com manual de instrução? Não é assim que a gente escuta? Sabe por que filhos, nós todos somos filhos, não viemos com manual de instrução? Porque nós somos seres humanos. Nós precisamos muito mais do que um on, um off, aperta ou desliga, um play. Nós precisamos de um olhar, de um direcionamento. Nós precisamos de um abraço, de um fraterno, de um afeto. Bons pais dão comida, roupa, colégio. Excelentes pais compartilham a vida.
E compartilhar a vida da gente é ensinar, é evangelizar. E isso independe de rótulos acadêmicos. Então, contem coisas da vida de vocês. Lembrem a história dos avós que saíram para a pescaria ou que eram imigrantes italianos, mas vamos rechear a vida dos nossos pequenos para eles terem um reconhecimento familiar de avô, de bisavó, de mãe e de pai, e de saber o quanto é bom ter um seio familiar. Porque nas maiores dificuldades, no momentos mais silenciosos da vida da gente, nós recorremos aos nossos pais, mesmo que já desencarnados. Elevamos o nosso pensamento e direcionamos uma mensagem a eles, e isso é rechear a vida. Quantas vezes, quando pequena, eu que morei em cidade do interior, nós íamos almoçar, e quando família de italianos resolve almoçar no domingo, ninguém se entende. Vocês já perceberam? Um fala alto, o outro fala alto, daqui a pouco de uma palavra já deu uma briga, já deu uma discussão, aí daqui a pouco todo mundo senta e almoça, né? Almoça e está tudo tranquilo. E aí começa, e daqui a pouco do almoço vem o café da tarde, e aquilo é tão bom, e a gente sai se cumprimentando, já marcando para um próximo domingo, e a gente diz assim, ai, como a gente colocou conversa fora, né? E hoje eu tenho a certeza que essas conversas no seio familiar, entre os primos pequenos, os avós, chupando a laranja que a gente arrancou do pé, e todo mundo ali juntinho, próximo ao fogão, a lenha, era jogar conversa para dentro do coração. E quantas vezes é isso que nos alimenta? A lembrança da infância, da juventude, e nos dá a certeza de que vale a pena continuarmos nesta caminhada. Saibamos olhar para os nossos pequenos, porque eles possuem um quadrante imenso, um quadrante mental, um quadrante físico imenso que precisa ser impulsionado, instrumentalizado em todos os quesitos da inteligência. Às vezes somos chamados no colégio porque o nosso filho não vai bem na matemática. Ai, mãe, tua filha não vai bem na matemática, ou não está bem em línguas, ou em português. Será que a gente pergunta, ela está bem na educação física? Ela está bem na aula de canto? Porque também são nobres inteligências. Por isso eu digo aos pais, aos educadores aqui presentes, somos todos nós corresponsáveis no desenvolvimento de um ser integral, na sua máxima potencialidade, porque todos nós somos criados segundo a imagem daquele que é perfeito, daquele que tudo sabe. Então nós temos essas sementes prontinhas para serem germinadas. Termino relatando uma história que eu vivenciei numa praça de alimentação de um shopping aqui da nossa cidade. Eu estava sentada fazendo um lanche e tinha uma criança de mais ou menos 4 anos de idade, mas corria entre as mesas. E eu já estava quase engolindo meu sanduíche, dizendo assim, isso não vai dar certo. Não vai dar certo, porque ela corria ao redor daquelas mesas, mas olha, eu fechei a boca, olha o que é o pensamento, né? Não deu uns 3 segundos, ele bateu o ombro numa das mesas, caiu para trás e foi um berreiro imenso naquela praça da alimentação. Eu disse, nossa, agora a mãe dele vai dar um para-te quieto. E a mãe, com toda calma, uma mãe jovem, pegou a criança, deu um beijinho no ombro, ó, não há o que beijo de mãe não cure, né? Deu um beijinho no ombro, a criança meio lambuzada de lágrimas, secou, sentou um pouquinho na mesa e eu ali ainda comendo, né? Porque o adulto assim, fica observando. Eu disse, agora ele vai parar quieto. Não deu 2 minutos, recomeçou tudo de novo. Eu digo, meu Deus do céu, o que houve, né? O que houve com essa criança? Trocaram a pilha? Não.
Ele teve a vontade de recomeçar a brincadeira. Ele teve a vontade de se erguer e dar andamento àquilo que estava dando felicidade a nós. Nós, pais, avós, a todos nós que temos essa função de sermos observados, que saibamos nos reerguer nos momentos mais difíceis. Quando às vezes os nossos filhos estão nos dando um imenso trabalho, quando a gente nem acredita mais na possibilidade de mudança, que saibamos nós reerguermos-nos a nós mesmos para que a gente possa puxar a mão desses que estão pedindo socorro e ajuda de alguma forma. É a nossa responsabilidade. Deus disse: cuide da obra que eu te concedi. Cuide, faça dele o melhor que tu possa, porque tu também é um enviado de Deus. Saibamos tratar dos nossos jovens, saibamos evangelizar a nossa casa através do Evangelho no Lar, que é uma prática tão simples, não requer um ensino tão... boa tarde. A prática no Evangelho no Lar, ela é tão simples, gente. É feita um dia na semana e num horário que nós escolhermos. Ótimo! Então abrimos o Evangelho no Lar e não há necessidade de lermos um capítulo, pessoal. É ler um parágrafo ou 2 parágrafos em voz alta para que todos aqueles que estejam ali conosco, encarnados e desencarnados, possam prestar atenção naquilo que é lido. Muitas pessoas perguntam: Silvana, mas tem só eu lá em casa morando sozinho? Faça você mesmo, porque você não está só. Você está, no mínimo, muito bem acompanhado com teu anjo guardião, que também quer compartilhar com você o Evangelho no Lar. E o Evangelho no Lar, a nossa casa, quantas vezes serve de albergue, de uma estadia aos espíritos que vêm da espiritualidade maior e precisam de um remanso, um lugar para descansar, para recompor as suas energias. E são nos lares que realizam o Evangelho no Lar que eles procuram essa luz. Portanto, amigos da sexta-feira à tarde, façamos a nossa parte. Somos bastante competentes para desenvolver um processo de autoeducação e passar esse conteúdo àqueles que nós temos a responsabilidade de darmos as devidas orientações nesta encarnação. Então agradeço a Deus a oportunidade, a casa que fez o convite e até um próximo encontro, que assim seja.